Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a segunda aula de impulso e quantidade de movimento. Quem não assistiu a primeira aula de impulso, volta lá atrás para assistir a aula. Bom, estudem, façam os exercícios de nível 1 de impulso e depois venham para cá. Hoje nós vamos ver quantidade de movimento e o teorema do impulso. Bom, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, quantidade de movimento para vocês. Vamos lá? Bom, quantidade de movimento. Uma certa força horizontal atua no corpo durante um certo tempo, como mostra a figura. Aperte o botão play e observe. Então tem uma força aqui de 10 newtons, com a setinha para a direita, mesma direção horizontal, sentido para a direita, nós vamos aplicar e vamos ver o velocímetro do carro aqui quanto vai marcar. Vamos ver aqui. A velocidade do carro atingiu 9,75 metros por segundo, quando a força é de 10 newtons. A quantidade de movimento de uma partícula com velocidade v é uma grandeza vetorial. Então, quantidade de movimento, esse símbolo aqui Q, tem uma setinha em cima porque é uma direção e sentido. Tem quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Massa, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade que ele vai adquirir. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Observe na simulação acima que a quantidade de movimento do bloco variou devido à força constante. Variou mesmo, a quantidade de movimento aqui, ele partiu de zero, então a quantidade de movimento inicial era zero, porque a velocidade era zero, e depois adquiriu a velocidade de 9,75 metros por segundo. Você saberia explicar esse fato? Vamos já, próxima página. Como consequência da definição, o vetor quantidade de movimento possui as seguintes características: módulo dado por m vezes v, v em módulo, essa barra aqui quer dizer módulo, quer dizer sem considerar o sinal. Então é massa vezes a velocidade, o módulo, o valor numérico, a intensidade, né? Direção, a mesma de v, e o sentido, o mesmo de v. A massa não possui sinal, nem positivo nem negativo. Ok. Unidade de medidas. Aperte os botões abaixo para conhecer as unidades de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades. Então, no Sistema Internacional nós temos a massa é dada em quilo e a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ficar quilos vezes metros barra segundos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Qual a quantidade de movimento de um projétil de 50 gramas no momento do disparo, sabendo que ele sai da metralhadora a 100 metros por segundo? Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma bala aqui dentro dessa metralhadora e quando ela sai, a bala sai com a velocidade de 100 metros por segundo, ok? A massa da bala é 50 gramas. No sistema internacional a gente tem que trabalhar com quilo, então vai ter que dividir por 1000, porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, vamos lá, fazer a questão. Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. A massa da bala, 50 vezes 10 a menos 3, né? É a mesma coisa de dividir por 1000, vezes a velocidade que é 100. Como 100 é 10 a segunda, vezes 10 elevado a menos 1, vai ficar 10 elevado a menos 2. Certo? Aliás, vai ficar 10 a menos 1, né? Porque 10 a menos 3 vezes 10 a segunda vai dar 10 a menos 1. Vezes 50 vai dar 5 km metros por segundo. Então, é uma questão simples de aplicação direta na fórmula. Vamos ver a próxima página. Qual a quantidade de movimento de uma partícula de 5 kg que realiza movimento circular uniforme? O que é o movimento circular uniforme? Velocidade constante, né? Com a velocidade angular de π radianos por segundo e raio da trajetória igual a 2 metros. Então, vamos ver. Nós temos aqui um movimento uniformemente variado, não, movimento uniforme, quer dizer, velocidade constante em trajetória circular. Nós aprendemos em cinemática e movimento circular que, na cinemática, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, ele deu a velocidade angular. Então, substituindo agora na fórmula, se ômega é π e o raio da trajetória é 2, vai ficar 2π metros por segundo a velocidade. Então, substituindo, vai ficar a massa 5 vezes a velocidade linear, 2π. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10 quilos metros por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Bom, considere um corpo de massa m. Nós vamos agora aprender o teorema do impulso. Isso é importantíssimo para o vestibular. É o que dá a relação entre impulso e quantidade de movimento. Considere um corpo de massa m submetido a um conjunto de forças cuja resultante é força resultante Fr, suposta constante e de mesma direção da velocidade, como mostra a figura abaixo. Então, o teorema do impulso vai dizer
que o impulso é igual à variação vetorial da quantidade de movimento. Então, o impulso da força resultante num intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo. Então, isso aqui é muito importante porque é uma diferença vetorial. Eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui. Vamos ver aqui como a gente faria. Vimos isso aqui na parte de diferença de vetores. Vamos rever diferença de vetores. Uma coisa interessante em diferença de vetores é que quando você quer a diferença vetorial entre dois vetores, nós temos que colocar eles origem com origem. É só rever lá na parte teórica de diferença de vetores. Né? Diferença de vetores. Então, primeiro caso, quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eu tenho aqui um vetor Q1 e um vetor Q2. Para fazer a diferença vetorial desses dois vetores, eu tenho que colocar o vetor Q2 aqui, ó. Esse vetor aqui, eu vou colocar ele aqui. Ele é menor. Então, o que foi que nós aprendemos? Aprendemos que a diferença de vetor de A menos B, você tem que ligar o segundo vetor para o primeiro. E eles têm que estar origem com origem. Estão com origem ligados. Então, ligando agora o segundo vetor para o primeiro, então o vetor Q2 para o vetor Q1, então o vetor diferença vai ser esse pedacinho aqui. Então isso vai ser a variação da quantidade de movimento. Então quando dois vetores tiver mesma direção, mesmo sentido, o cálculo vai ser exatamente Q2 menos Q1. Mas, se os vetores, exatamente isso aqui, ó, vai ser esse vetor aqui, o vetor diferença. Vai ser o cálculo algébrico Q2 menos Q1, como eu disse aqui. Segundo caso, se os vetores agora têm mesma direção em sentidos contrários, ó, o vetor Q1 está para a direita e o vetor Q2 está para a esquerda. Então, o que vai acontecer? O vetor diferença vai ser ligando o segundo vetor primeiro. Então, se eu quero Q2 menos Q1, vou ligar Q1 para Q2. Então, ligando de Q1 para Q2, vai ligar daqui para cá. Veja que eu coloquei esse vetor Q1 aqui. O vetor Q1 aqui. E coloquei o vetor Q2 para cá. Na verdade, ele está menor do que o original aqui. Mas, na verdade, seria isso aqui. Q2, vetor Q1. Então, lembre-se que quando eu dei vetores, diferença de vetores, sempre a gente liga esse vetor para esse. Então, o vetor diferença vai ser esse vetor aqui. Todinho. Então, vai ser exatamente o cálculo algébrico somando o valor de Q1 com Q2. Então, esse é Q1 mais Q2. Então, se eles tiverem mesma direção horizontal, mas em sentidos contrários, o vetor diferença vai ser a soma algébrica Q1 mais Q2. Se os vetores forem perpendiculares, quer dizer, formarem um ângulo 90 graus, a gente vai usar Pitágoras, né? Delta Q ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, né? Fica um triângulo retângulo. Então, quando eu faço a diferença de dois vetores, eles têm que estar origem com origem, que é exatamente como eles estão, ó. Q2, Q1, e ligando de Q1 para Q2. Então, o vetor diferença vai ser exatamente esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui é ΔQ, diferença vetorial de Q2 e Q1. Q2 e Q1. Então, usando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. E se os vetores formarem um ângulo diferente de 90 graus, como esse aqui, ó, tem um vetor aqui, Q1, tem um vetor Q2, como aqui estão, ó, Q1 e Q2. E um ângulo θ entre eles. Quando eu ligar de Q1 para Q2, eu vou ter o vetor diferença dado por esse aqui. Ligando de Q1 para Q2. Então, o vetor diferença seria esse aqui. Então, pela lei dos cossenos, eu tenho lado oposto ao ângulo dado ao quadrado igual a soma dos quadrados dos dois outros lados menos 2Q1, Q2 vezes cosseno do ângulo, que é a lei dos cossenos. Bom, então eu tenho os quatro casos que podem acontecer para sabermos que quando a gente for calcular impulso igual a variação na quantidade de movimento, impulso é força vezes ΔT e Q2 menos Q1 é uma diferença vetorial. Então, nós temos que fazer a diferença vetorial para saber a qual valor a gente vai substituir isso aqui. Por qual valor. Então, vamos lá. Próxima página. Um corpo de massa 10 kg possui velocidade V1 de direção horizontal e intensidade 3 metros por segundo.
recebe um impulso de uma força que altera a sua velocidade inicial V1 para V2 perpendicular, quer dizer, formando 90 graus, com V1 e de intensidade igual a 4 metros por segundo. Então nós temos exatamente aqui, eu tenho uma velocidade V1 e depois foi impulsionado perpendicularmente, então aqui é 90 graus. Então nós temos que o vetor Q1 vai estar nessa direção e depois o vetor Q2 vai estar nessa direção. Então voltamos dois vetores perpendiculares, dois vetores perpendiculares, vetor Q1 e vetor Q2. Então quando eu quiser calcular o ΔQ, vetorial é Q2 menos Q1. Então ligando de Q1 para Q2 eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Esse vetor aqui. Então esse ΔQ ao quadrado é que vai ser Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Depois que eu calcular o ΔQ, eu posso igualar o impulso, que é o teorema do impulso. Então, esse cálculo aqui vai ser um cálculo feito por vetores, certo? Vai ser feito por vetores. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, determine o impulso da força F. Então, nós temos quantidade de movimento inicial, a massa vezes a velocidade, né, na direção horizontal, como ele falou, e multiplicando a massa, que é 10 vezes 3, dá 30 km por segundo. Então tem o vetor Q1. Depois ele sofreu um impulso perpendicular, quer dizer, formando 90 graus. Então nós temos a massa 10 vezes a velocidade, que é 4. Então dá 40. Então, um impulso é igual a variação da quantidade no momento. É uma diferença vetorial. Como é que faz a diferença vetorial dando esses dois vetores? Tem que colocar a origem com a origem. Então pegou o vetor Q2, colocou aqui, ó, para ficar a origem de um vetor com o outro. E ligou Q1 para Q2. Então, usando Pitágoras, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. ΔQ ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então, nós vamos ter exatamente 50 newtons, ó, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado dá 50 km por segundo. Determinando o impulso vai ser 50 km por segundo. Direção do impulso em relação à vertical, basta calcular a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 30 sobre 40 dá 0,75. Qual é o ângulo cuja tangente é 0,75? Eu teria que olhar uma tabela de arcos para saber que o ângulo cuja tangente é 0,75 é 36,87 graus. Seria o impulso que ele iria sofrer em relação à vertical. Ok? Que seria esse ângulo aqui. Esse ângulozinho aqui. Bom, próxima página. Uma partícula de massa 3 kg realiza um movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? Aquele que a trajetória é circular e a velocidade é constante. Com velocidade angular ômega de 2 radianos por segundo. E o raio da trajetória é 4 metros. Duas fotografias são tiradas em instantes em que a partícula está em posições diametralmente opostas, como mostra a figura. Faça a simulação. Calcule o módulo do impulso da força centrípeta para levar a partícula da posição 1 para a posição 2. Então a partícula saiu dessa posição e foi para a posição 2 aqui, diametricamente do lado oposto. Então agora, novamente, eu tenho exatamente isso aqui. Eu vou ter esse caso aqui. Vou ter o caso em que, vamos supor aqui uma circunferência. E eu tenho nesse ponto aqui o vetor Q1. E nesse ponto, diametricamente, o vetor Q2. Então, eu tenho que a diferença vetorial entre os dois, que é Q2 menos Q1, eu tenho que colocar os dois vetores origem com origem. Então, quando eu colocar a origem com a origem, eu vou ter isso aqui, ó. Pegar a origem desse vetor, ligar com a origem desse. Então, eu tirei o vetor Q1. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Então, eu vou ter esse vetor Q1 aqui e o vetor Q2 para cá. O que é que diz a diferença de vetores? Ligando de Q1 para Q2 vai ser o vetor diferença. Então, o vetor diferença, vou colocar agora de vermelho, o vetor diferença vai ser de Q1 para Q2, vai ser isso aqui tudinho. Então, o vetor diferença vai ser ΔQ, onde ΔQ vai ser a soma de Q1 com Q2. Então, esse cálculo aqui, quando eu fizer impulso igual a variação da quantidade de movimento, eu sei que esse ΔQ vai ser a soma algébrica de Q1 mais Q2.
Então eu agora posso calcular substituindo os valores, né? Eu posso muito bem, né, substituindo os valores, eu posso fazer impulso, vou colocar uma tintazinha azul, então eu vou ter impulso é igual a mv1 mais mv2, mas eu sei que velocidade é igual a ômega r, como o valor de ômega na questão está dizendo que é quanto? Vamos lá. Nós dizemos que a velocidade angular é 2 e o raio da trajetória é 4, certo? Então, vamos colocar ômega 2 e o raio 4. Então, ômega 2 e o raio 4. Então, velocidade angular 2π vezes 4 vai dar 8π. Seria a velocidade constante. Então, vai ficar a massa. Quanto é o valor da massa? Vamos ver a questão. 3 quilos. Então, vamos botar aqui 3 vezes 8π mais 3 vezes 8π. Então, o impulso seria 8 vezes 3, 24π mais 24π. Então, eu teria que a variação da quantidade de movimento seria 48π quilos metros por segundo, ou também newton segundos, né? Quilos ponto metro por segundo, porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se aqui é newton segundos, aqui é quilos metro por segundo. Então, posso dar a resposta, quando ele pedir impulso, eu posso deixar a resposta em newton segundos. Então, voltando lá, vamos ver o resultado deles. Ele fez o cálculo todo e vamos ver. Ele quer em módulo, né? Em módulo, o valor tem que ser positivo. Aqui está negativo, mas eu vou mandar corrigir, tá? É 48 km por segundo a resposta. Exatamente. Vamos para outra questão. Um móvel de massa 8 kg está viajando em trajetória retilínea com velocidade 10 metros por segundo, sob a ação de uma força que varia com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Calcule a velocidade do corpo passados 10 segundos. Ora, veja que o gráfico está indicando força e tempo. O que foi que eu ensinei? Eu ensinei que quando você tem uma gráfico de força em função do tempo, se eu calcular a área, você vai ter um impulso, né? Então, se eu calcular a área desse retângulo aqui e a área desse triângulo, somado vai ter um impulso total. Quando eu tiver um impulso total, eu posso igualar o impulso à variação da quantidade de movimento. Então, vamos lá. A área desse trapézio vai ser a base maior 10, de 0 a 10 a base maior é 10, a base menor é daqui para cá, que vai ser 3, ó. Então, 10 mais 3, vezes a altura, 20 do trapézio, dividido por 2. Então, essa área é numericamente igual a um impulso. Então, 130 newton-segundos. Só que ele deu que um corpo está viajando com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, eu tenho a quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento inicial, Q2 menos Q1. Então, tem o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Como eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, vamos lá. Então, vai ser esse caso aqui. Mesma direção e mesmo sentido. Vamos ver aqui. Nesse coisa aqui, nesse aqui. Mesma direção, mesmo sentido. Vai ser esse caso aqui, ó. Os dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Certo? Então, o vetor Q2 e o vetor Q1 têm mesma direção e mesmo sentido. Então, basta fazer a diferença entre os dois vetores. Exatamente, que é o caso. Então, vamos fazer Q2 menos Q1, o cálculo algébrico vai ser a massa vezes a velocidade no ponto 2, menos a massa vezes a velocidade no ponto 1. O impulso eu já sei que é a área da figura, que deu 130. Então, substituindo 130, que é o impulso, massa, que é 8, a velocidade no ponto 2, que ele quer saber, ó, velocidade no corpo quando o tempo for 10 segundos, que é exatamente no ponto 2, é o ponto final, menos a massa vezes a velocidade inicial, que ele falou que é 10. Então, calculando isso aqui, 130 com 80, vai dar 210 dividido por 8, 26,25 metros por segundo. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, nós vimos hoje impulso igual a variação da quantidade de movimento. Isso é chamado do teorema do impulso. Nós vimos quantidade de movimento é massa vezes velocidade e vimos que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Bom, por hoje é só. Tem lista de exercício, nível 1, nível 2 e também tem aqueles que vão fazer o ITA, que vai fazer o IME, tem também questões nível 3. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Souto, espero que tenham gostado da aula, compartilhe e ajude o profissional da educação.
Na parte de teórica desse assunto, tem a primeira aula teórica de impulso, antes de ver esta aula novamente, tá ok? Até mais para vocês e tudo de bom.